Eu vou compartilhar com vocês um pouco de uns experimentos realizados nesses últimos par de anos. Então, agradecer a vocês pela presença aqui, em especial quando tem tanta coisa bacana acontecendo nas salas ao redor, certo? Nas outras salas. E também agradecer o Marcelo Gondim, amigo meu do Rio de Janeiro, que não pôde vir no Fizzly, mas está nos assistindo via streaming. Mandou mensagem 2 minutos atrás no Telegram. Então, eu vou te mandar um abraço. Então, pessoal, meu nome é Léo Vaz, certo? Eu sou usuário de software livre. É triste dizer algumas décadas, mas feliz por dizer isso, mas também triste por ver o tempo passando, certo? Eu vou compartilhar com vocês o que me motivou a começar um projeto de brincadeira e todas as coisas interessantes que eu aprendi com isso aí, certo? Então, basicamente, eu vou falar sobre a motivação, o que me trouxe, possivelmente até aqui agora, sobre os componentes, né, os building blocks utilizados e implementação e algumas coisas mais que eu posso compartilhar. Lá pelos idos de 2005, eu sempre quis, 2004, 2005, não, vamos lá, antes. Lá por 2002, eu quis aprender uma arquitetura nova. Aí um amigo que vai estar daqui a um pouquinho aqui, comprou uma Spark Classic com um monitor de 20 polegadas que pesava 50 quilos. Ele me emprestou, então eu instalei um OpenBSD numa Spark. Naquela época já era alguma coisa fantástica de fazer. Apesar que era uma máquina com 10 anos de idade. Mas eu sempre tentava entender, conhecer coisas novas. E aí, anos mais tarde, a gente começou a ter literalmente uma infestação de dispositivos embarcados com um processador de uma arquitetura neófita chamada ARM. Mas era sempre aquele velho problema, disponibilidade de hardware e tal. Então eu comprei um iPad do Ronito, de um amigo nosso, para instalar um Linux nele. E eu briquei ele. Mas isso fica para uma outra história. Mas tudo bem. Mas eu sempre quis ter isso aí, e lá pelos anos de 2010, 2011, começou a aparecer uma nova infestação de hardware ARM, mas capaz de rodar uma distribuição Linux que você podia instalar de uma forma simples, sem correr o risco de inutilizar o equipamento. Certo? E você sabe, estou falando de Raspberry Pi, de BeagleBone, de Cubby boards e possivelmente umas 3 dúzias de nomes diferentes que vão surgir, sei lá, em alguns minutos, feitas por praticamente uma dúzia de vendors diferentes, de empresas que pegam as especificações do chip ARM e fazem sua própria plaquinha e mandam para Taiwan, para a China e reproduzem isso aí a um custo muito baixo. Às vezes não. Bom, então eu queria pegar uma arquitetura nova e ARM, sempre ARM, MIPS, essas coisas sempre foram bastante interessantes para mim. Certo? Eu não sou uma pessoa de hardware embarcado, mas eu sempre admirei isso aí. Sabe? Coisas feitas, coisas otimizadas, capazes de rodar em hardware com poder computacional mais baixo que o teu PC. Coisa. Obviamente, eu também queria poder rodar o kernel Linux numa arquitetura diferente. Né? Já tinha me aventurado com os BSDs em cima de Spark lá. E só não fiz isso aí com outras máquinas, porque, obviamente, o hardware é muito caro. Tipo, e não tinha espaço em casa. Né? É difícil justificar tu comprar um servidor que tem 30 anos de uma, sei lá, comprar uma estação, uma Silicon Graphics e botar em casa e explicar para tua esposa para que aquilo está naquele canto se tu não está usando. Certo? Então, eu queria sempre fazer testes, coisas assim, testar arquiteturas novas e, obviamente, rodar o kernel Linux, fazer ele botar em coisas diferentes. E, obviamente, a gente sempre precisa de espaço para armazenamento de dados. É um problema que a gente tem, né, cara? A gente se transformou num conceito chamado data hoarder. Já viram essa palavra? Pessoa que acumula tralha. Essa manhã eu tirei umas 20 fotos no evento. Estão no meu celular. E, na verdade, já foram para o cloud do Google. Que o Oliva não me ouça falar isso, por favor. Perdo com a amizade dele. Mas a grande questão é assim, tipo, a gente produz dados mais rápido do que a gente consegue acompanhar a capacidade de armazenar eles. E a gente precisa cada vez mais de armazenamento e sempre muito mais que uma cópia, porque quem tem um, não tem nenhum. Certo? E hoje de manhã eu estava ali no stand, que foi uma coisa bem interessante, uma coisa ocasional. Eu escutei, o stand era para ser feito para um outro lado,
a frente dele para o outro lado, mas eu fiquei bem na frente do auditório. Eu estava conversando com o pessoal do stand ali. E o Thomas estava fazendo uma apresentação bem interessante sobre energia, cara. Pá, eu até falei para ele agora antes aqui, cara, eu preciso conversar contigo, que eu achei muito legal as ideias dos projetos. E, cara, assim, é muito interessante a gente conseguir ter o avanço da tecnologia, mas isso nos custa caro, não apenas em termos do equipamento, mas principalmente de espaço e de energia. Entende? Então as motivações vêm de lugares diferentes e elas acabam convergindo num ponto que é bem interessante para você. Certo? Se eu não me engano, foi em 2014 que um rapaz da PUC estava aqui no FISLE, com essa coisa maravilhosa aí na frente. Isso aí é um cluster feito com placas de PC empilhadas, né, stacked. Tinha, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas com memória, com discos, e o rapaz que estava fazendo uma pesquisa disse, eu quero fazer um Google. Tu te lembra dessa, Thomas? Foi em 2014, não foi? É, exatamente, eu lembro disso aí. Entendeu? E o menino queria fazer isso aí. É bem bacana. Eu troquei um e-mail com o cara, mas eu nunca mais soube dele. Certo? Mas eu achei muito legal. Eu disse, putz, o futuro é isso aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui se chama, um conceito chamado scale out. Tá, tudo bem. Mesmo que esteja uma empilhada em cima da outra, não é scale up. É scale out porque você soma a capacidade de processamento de hardwares individuais e escala horizontalmente a tua aplicação, certo? Conceito bem simples de sistema distribuído. Foi no mesmo ano das bobinas lá de Tesla, lá, as bobinhas do lado. Mas então, cara, é uma coisa interessante. E aí, eu já estava nessa época, eu estava vivendo em Sampa. E aí, cara, eu tive a oportunidade... Na verdade, eu trabalhei com um cara fantástico, o Harold, colega, amigão meu, que trabalhava em Sunnyvale, no mesmo time, mas... E ele veio... E a gente começou a conversar, e ele também gostava de hardware embarcado, de maker. Aí um dia eu mostrei para ele, olha, cara, olha só que legal isso aqui, essa placa que eu descobri. Porque essa placa aí, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando um system chip, quer dizer, basicamente eu tenho o fabricante da placa, literalmente, cria as especificações, diz assim, eu preciso disso, 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 manda para uma empresa chamada ARM. A ARM faz o quê? Ela pega isso aí, desenha o processador e todo o chipset, simplificando o processo. Não pode não ser bem assim, mas basicamente isso aí. E te devolve a especificação. Você está pagando não para os caras fazerem para ti, mas para projetar e te vender o direito de poder fabricar, certo? E aí eu descobri essa placa, que na mesma época, esse hardware, se eu não me engano, ele foi especificado por volta de 2011, 2012. Se vocês olharem no website dos caras, vocês vão perceber que em 2012 essa placa já tinha 2 GB de RAM. 2 GB. Falando terminologia local. Cara, a Raspberry Pi nessa época, o primeiro modelo acho que tinha o quê? 256. Ou até, acho que até menos, né? Então eu disse, uau, eu preciso de uma coisa dessas aí. Mas essa placa também tinha coisas interessantes. Ela tinha uma porta SATA, entendeu? E tinha uma placa de rede gigabit Ethernet, cara. Pô, no tempo que as coisas ainda estavam no 10-100, tá, estavam no 100, né? Tudo bem. Mas já era mais rápida, né? Isso aí custava $100 e poucos. Então, se a gente voltar para o slide de título, construindo histórias de baixo custo, tá, naquela época até foi baixo custo. Hoje, com dólar a 4 por 1, já está tão baixo assim. Tudo bem. E interface HDMI, eu achei isso aí fantástico. E, obviamente, a gente faz o quê? A gente pensa, cara, eu posso usar isso aí. Então, eu comprei, falei sobre a ideia de fazer isso aí para o Harold. O Harold disse, eu vou comprar um set igual o teu. E a gente começou a trabalhar junto. Ele comprou a dele e chegou em menos de 24 horas, né, por causa daquele delivery da Amazon lá, que é rapidinho, o meu fez caminhos tortuosos, se você entende o que eu digo, para poder chegar no Brasil. Então eu comprei 2 OneBoard Quad, que são as placas com o maior poder de processamento que eles tinham na época. Processador, um iMac 6, que é um dos fabricantes licenciados da ARM, 2 GB de RAM, coisa linda. Especialmente porque boa parte do pessoal que tem netbook e que tem o hardware um pouco mais, Chromebook e tal, tem basicamente essa mesma memória. Utiliza, né, processador Chromebooks ou outros
laptops tem basicamente essa mesma especificação. Placa de rede, baixo consumo de energia. Energia é muito importante, a gente precisa gastar ela com consciência. Porque não vai faltar, mas a gente pode usar ela melhor. Custo-benefício, né, cara? Tipo, se eu tivesse que ter o mesmo poder de processamento que um Raspberry Pi, eu ia precisar de meia dúzia. E aqui uma só, custava $100 e poucos. E silenciosa, cara. Eu acho que a coisa mais fantástica é você ligar o hardware e você tem que... Você não saber se ele está ligado ou desligado, porque não faz barulho. Então, para mim, que trabalho em casa, eu gosto muito de ter coisas que não façam barulho. Para a unidade de armazenamento, né, a minha ideia, eu comecei com discos, a gente chama spindle, como é que fala? Disco HD normal, certo? Só que o HD normal, ele tem um problema, olha só. Essa placa, ela tem uma porta SATA, mas ela não é energizada. Então, se eu precisasse usar fontes, essas coisas, e se eu plugasse alguma coisa que consumisse mais corrente, já não podia ser um disco rígido normal lá, dos grandes. E teve que ser um disquinho de laptop. Mas igual a capacidade, o fato de ser móvel, de bater e tal, de poder estragar, não era uma coisa que obedecia. Então, cara, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu disse, eu vou trocar por SSD. Aí fui lá no Mercado Livre, nosso fornecedor de hardware no Brasil, e comprei alguns SSDs da SanDisk, ainda quando estava num preço razoável. Hoje em dia, se eu precisar comprar os mesmos discos, eu vou ter que descobrir alguém que compra um rim aí, meio usado, certo? E por que o disco, cara? Usar um SSD ao invés de... Cara, eu estou falando de eficiência, estou falando em performance, velocidade, coisas de... Não vou usar disco spindle, porque uma tecnologia que, sei lá, dentro de alguns anos tecnicamente vai morrer. Ele tem mais velocidade, mas a latência menor, certo? Comparado com o disco no spindle, por um motivo simples, não tem SIC. Então, o teu disco está rodando e você literalmente não tem que fazer movimento de agulha para poder procurar dados, mesmo que o disco tenha caching e tal, e tu faça algumas, como eu vou dizer, algumas coisas para poder melhorar a performance. Baixo consumo de energia. Se tu pegar literalmente e plugar um amperímetro em série, ali você vai ver que o consumo da placa sozinha, mais o consumo do disco, e mesmo usando, tipo, como eu vou dizer, o consumo de corrente não vai ser tão maior quanto, porque não tem um motor e tal. O princípio de funcionamento de um SSD é diferente, lógico. E, obviamente, com isso, se eu tenho atenção, e a corrente eu consigo calcular o quê? A potência dissipada. Então, cara, ainda estamos bem, né? Ainda estamos no caminho. Silencioso também. Pior coisa que tem, esses dias eu conectei os discos antigos para fazer uma brincadeira com ele, porque eu precisava mais disco, né? A gente sempre precisa mais, né, cara? E aí, cara, eu escutando os barulhinhos dos discos. Muito engraçado, cara. E o custo também, né? Na época, dava para comprar sem... Nossa, eu precisava de um switch, certo? Na época que eu comecei esse projeto, eu peguei esse Netgear aqui, numa Fry's. Eu viajei a trabalho para fora e fiquei na casa do Harold, desse meu amigo. E aí foi muito engraçado, porque um dia ele me levou na Fry's, né, cara? Aí isso aí só aumentou meu grau de depressão quando eu voltei para casa. Imagina um hipermercado maior que tem em Porto Alegre, multiplica por uns 4, era um lugar que só vendia coisa de eletrônica, entendeu? E você olha assim, tipo, eu não tenho como trazer tudo isso e tal. Mas eu comprei esse switch, sei lá, menos de $20 e tal. O Harold comprou um igual, porque a gente tinha uma ideia meio mirabolante de fazer, certo? E, obviamente, por que eu uso isso aí? Eu estou trabalhando com um sistema distribuído, então eu preciso de um meio físico para quê? Para que os componentes, os nodes do cluster, as plaquinhas conversem entre si, obviamente, né? E, obviamente, na época, gigabit de internet era um monte. E o padrão mínimo, e para o que eu precisava fazer, ele precisava lá de pelo menos 5 portas. Quer dizer, uma porta para cada plaquinha, começou com 2, né? 2 plaquinhas, mais uma porta para poder conectar meu laptop, depois outra plaquinha para ligar outro cliente e começar a fazer mais testezinhos e tal. É coisa. Só que nunca é suficiente. Sempre, sempre, sempre a gente vai querer mais. E aí o projetinho começou a virar uma favela, né, cara? Então isso aí foi uma foto em cima da mesa. Botei o tema ali, enclosure.
Essa é a caixinha, né? As placas elas estavam literalmente empilhadas uma em cima da outra, a exemplo do cluster do rapaz de alguns anos atrás, e obviamente não era bonito esteticamente. Tem que ficar fancy, meu, tem que ficar descolado, tem que ficar legal, né? Então, eu fui lá e comecei a comprar caixinhas de Lego. Então, comprei uma base 16 por 16, que era basicamente o tamanho das placas da área, né? E umas 1.500 pecinhas de Lego, para levantar minha favelinha, certo? E por incrível que pareça, senhores, meus caros, foi a parte mais cara do projeto. Entendeu? Tipo, acho que gastar uns 5 kits da Lego para montar isso aí, mas é legal que ficou bem protegidinho. E aí nasceu o que a gente chama de Ghetto Cloud. Esperavam umas risadinhas, né? Por causa do termo, mas tudo bem. Então, isso aí, basicamente, ele é empilhado em cima da minha mesa ali, de trabalho. Então, vocês veem que eu tenho o meu switchzinho, eu tenho o cluster, tenho os SSDs dos lados ali, por incrível que pareça, estão ali. E um monte de cabo e um monte de fontezinhas de alimentação, entende? Não precisa ser bonito esteticamente, precisa funcionar, isso é legal. E você olhar para a sua criação, seu filho, e dizer assim, mesmo sendo muito feinho, assim, sabe? Se diziam gonçado, patinho feio, pô, você é legal, cara, você é legal. E foi isso aí, basicamente, eu fiz. Obviamente, só isso aqui não vai funcionar, né, cara? A gente precisa de software. Quer dizer, hardware sozinho só tem utilidade para peso de papel. Então, assim, dentro de todas as opções disponíveis, né? Eu utilizei Fedora Army, mas isso aí vai funcionar tecnicamente qualquer distribuição que consiga botar hoje em dia. Vocês conseguem Fedora, Debian, Ubuntu, Arch Linux, Gentoo, qualquer distribuição, acho que até o Pine. Deve ter porte para essa placa aí. Deve ser legal, cara. Também, tem essas possibilidades. Tá? Ele suporta vários chipsets diferentes, porque utiliza kernel vanilla, kernel upstream normal, quer dizer, não é um kernel que o cara traz, aplica um monte de patch, porque o vendor, o cara que faz a placa não tem a hombridade, como a gente diz, a capacidade de fazer o hardware, ir lá no kernel.org e pagar um cara para portar os drivers e deixar tudo bonitinho e mantido, entendeu? Então eu escolhi por isso aqui, porque quase nos anos 2020, recompilar um kernel é uma coisa que, tipo, desnecessária, entende? É bacana para fins lúdicos, para fins de aprendizado, mas não é prático, entendeu? E suportava os outros chipsets, inclusive da Freescale, né, que eu tinha o chipset da OneBoard, e, cara, legal. E tinha e também uma coisa legal que ele tem suporte tanto para a ARM V7, que era a família lá de processador, e também a ARM 64. Como é que tá, velho? Beleza? Ok, eu tinha um sistema operacional. Tecnicamente, então, o que a gente tem ali? As placas bootam, certo? Eu consigo configurar uma plaquinha de rede e ter uma conectividade básica entre elas. Legal. Só que isso não garante nada, tá? O que eu posso rodar? Eu posso rodar um servidorzinho, um web, alguma coisinha ali, levantar uns containerzinhos e tal, mas eu não consigo fazer nada porque ainda sirva ao meu propósito. Eu preciso de quê? Software. E quando eu estou tentando usar hardware para trabalhar num cluster em scale out, quer dizer, tipo, escalar horizontalmente, eu preciso fazer com que eles conversem alguma coisa. Então, inicialmente eu utilizei Gluster. Então, o caso de uso aqui é Gluster, mas se você olhar, dá para fazer com Ceph, dá para fazer com Gluster, dá para fazer com um monte de coisa. Se você for hardcore suficiente, inclusive, dá para fazer cara. Você pega um software, você pega um projeto chamado Fuse, que é File System User Space, e escreve essa receitinha de bolo e faz, cara. E fica bacana. Mas então, aí eu peguei o Gluster, porque é um sistema de arquivo distribuído, então a ideia basicamente é utilizar software, olha que interessante, para criar uma arquitetura lógica em cima de todas essas placas, para fazer com que elas se comportem como um storage. Olha que coisa doida. Então, quer dizer, eu tenho para cada placa ARM, para cada node, pode ser ARM ou qualquer coisa, eu tenho unidades de armazenamento, tenho os discos conectados e eu consigo fazer o quê? Usar o software para fazer com que todos eles trabalhem juntos e criando algumas regras interessantes, replicação, distribuição, lá, lá, lá. E mais, olha que legal. E se comportar como storage, entendeu?
Então, quer dizer, isso aqui tecnicamente substitui aqueles hardwares que você compra, por exemplo, aqueles enclosures com discos que você compra como é o nome do fabricante que faz? Tem um fabricante que faz com vários discos, aqui o NAP, entendeu? Substitui um cara dizer ainda mais. Por quê? Aqui o NAP você tem basicamente uma placa, um chip ARM ou então um MIPS, com uma controladorzinha de disco, os disquinhos conectados, um Linux embarcadinho, certo? E o que mais? E mais algumas coisinhas para você ter RAID, poder exportar os discos via NFS, etc. É um software defined storage. Só que é único. Se é teu processador, se é tua memória, qualquer componente dentro daquele controlador morrer, você joga fora ou compra outro. Dependendo do componente, você não consegue substituir, lógico. Mas como a gente está fazendo distribuído aqui, eu posso até ter um nível de tolerância de falhas. Vocês concordam comigo? Se eu perder um dos nodes, eu tiver replicação, quer dizer, enquanto um cara cai, tecnicamente o outro vai estar em pé e vai poder... É bacana. Então o zgluster, que é um sistema de arquivos bem interessante, ele é implementado todo em user space, como é isso aí. Você não tem um serviço, um daemon, que parte em kernel, que precisa de uma implementação mais complexa. Quer dizer, é muito simples. Ele utiliza a infra de um sistema Linux qualquer, certo? Faz chamadas para disco, para acessar hardware, kernel space normal, coisa bem trivial. Só que todo implementado em user space, bem simples, certo? Ele, obviamente, ele é um sistema de arquivo distribuído desenhado para trabalhar com escalar horizontalmente, o que significa que você precisa aumentar a sua capacidade. O que você faz? Vende outro rim e compra mais as plaquinhas e mais os SSDs, entendeu? Então, legal. E outra coisa que é muito interessante é o seguinte. Boa parte das tecnologias que a gente conhece hoje, elas são orientadas para trabalhar com um tipo de segmento, certo? Então, se você, por exemplo, se eu falar para você sobre um protocolo chamado NFS, é um protocolo que vem do Unix, certo? Então, por exemplo, o Mac vai conseguir montar um NFS, o Linux monta nativo. Já o Windows, nativamente, ele não vai montar, você vai precisar de um componente externo lá, que, se não me engano, a Microsoft provém, que é o suporte para um NFS, não sei se V2 ou V3, mas tanto faz. Mas a parte interessante é que o Gluster, ele literalmente conversa com todo mundo. Então, o mesmo disco, ele pode estar sendo exportado por um protocolo Gluster nativo, certo? Quer dizer, quando você montar o file system remotamente, você especifica Gluster e ele entende que, ao invés de utilizar um outro tipo de protocolo legado, como o CIFS, que é o protocolo padrão, a implementação padrão utilizada pela Microsoft, por exemplo, o NFS, ele conversa o dialeto dele, entendeu? E a parte mais interessante do Gluster, assim, comparado com outras tecnologias de Software Defined Storage, é que ele é bem simples de configurar, né? 5 minutos, literalmente, vocês vão ver ali uma receitinha de bolo e ele está funcionando. Entende? Tá, bacana. Então, o que a gente tem até aqui? Tá bom de tempo? Nós já temos a parte, já falei para vocês do que me levou a fazer tudo isso aí, gastar dinheiro e tempo para fazer essas coisas. Motivação, mas o aprendizado, obviamente, está acima de tudo. O que os componentes de hardware, todas as divagações com relação a isso. E agora, o componente de software também, a stackzinha de software, né? E, obviamente, cara, como é que eu implemento isso aí? Então, uma visão bem simplificada, 10 mil pés, basicamente é o seguinte, cara. Eu estou com o hardware em cima da mesa. Preciso fazer o que com ele? Tenho que instalar uma distribuição Linux e fazer esses caras botar. Felizmente, outros seres humanos altruístas trabalharam para fazer esse hardware funcionar e eu não preciso fazer bootstrap do kernel. Tem um amigo nosso que fez isso aí, várias vezes, inclusive. Então, o Bristol. Para fazer funcionar nos hardwares deles. Mas então, bacana. Depois que eu tenho eles, as máquinas, as plaquinhas, os nodes botando, eu preciso fazer com que eu tenha comunicação, conectividade entre eles, o Jaco. E também, obviamente, resolução de nomes, certo? Então, eu preciso basicamente configurar a máquina, as plaquinhas em si, endereço IP, tudo. Coisa trivial que vocês estão carecas de saber.
não foi pessoal. E, obviamente, quando eu tenho isso aí, as máquinas se comunicam entre si, então eu tenho que já fazer isso aí, mas eu preciso fazer a instalação dos pacotes, do cluster, etc. Mas, obviamente, o cluster, como eu falei para vocês, ele opera todo em user space e, obviamente, ele não cria um sistema de arquivos local. Porque se você para pensar é o seguinte, você tem a placa, certo? Você tem o sistema operacional rodando no topo dela e você tem o disco conectado. Mas você também tem, nesse sistema operacional, você tem um processinho lá em user space que precisa acessar esse sistema de arquivos. E não faz sentido reinventar a roda quando existem sistemas de arquivos locais que podem ser acessados para esse mesmo propósito. Então a gente diz ali, preparar o sistema de arquivos para os bricks. Os bricks são o conceito utilizado para cada unidadezinha de armazenamento cluster. Porque o cluster ele escala horizontalmente, mas como eu falei para vocês, assim, você pode ter vários discos conectados. Entendeu? Então, tipo, não precisa ser necessariamente aumentar a quantidade de nodes. Se tu tiver na tua própria máquina mais interfaces, onde você possa plugar ali um PCI Express, ou um disquinho NVMe, e, sei lá, certo? Então, uma porta USB 3 lá, no desespero, vai, né? Mas você consegue colocar e vai tranquilo, certo? Então, quer dizer, você consegue ainda escalar sem ter que aumentar espaço físico, quantidade de hardware envolvido. Depois, se você configura o cluster, cara, são 3 comandos, possivelmente uma das coisas mais simples de configurar. Inclusive, você pode ver o exemplo aqui, chegar em casa, levantar 2 maquininhas virtual, seguir exatamente esse mesmo exemplo e adicionar no seu currículo. Eu sei fazer cluster funcionar. É um skill a mais, certo? E por fim, depois que eu faço tudo isso aí, eu tenho o meu ambiente funcionando e o que eu faço aqui, obviamente? Acessar os volumes. Quer dizer, a partir de um cliente externo, montar e acessar ele. Então, assim, aqui eu especifiquei passo a passo como funciona as URLs para fazer o download, a documentação de instalação, certo? Mas basicamente, ARM, diferente do x86, a gente não tem bootloader normal, quer dizer, não tem uma BIOS. Para tornar um projeto simples, entendeu? O funcionamento de uma placa ARM, ele é, obviamente, bem mais... como eu vou dizer? Não vou dizer rudimentar, mas ele é mais simplificado, entendeu? Então, assim, eu não vou lá pegar uma imagem, copiar numa pendrive, ou gravar um CD-ROM, como a gente fazia, voltamos a viver, como há 10 anos atrás, e fazer botar a máquina, toda aquela coisa. Não, eu já pego uma imagenzinha que está pronta, que na verdade é um arquivo. Quando eu falo imagem, eu estou falando de um arquivo, um bináriozinho. Gravo ele num disquinho SD, um cartãozinho SD, né? Categoria dessa te ajuda bastante, não façam isso com outras categorias, porque demora muito, fica lento, entendeu? E, bom, basicamente, faço as configurações, instalo, basicamente, pegar esse arquivinho e escrever ele num disco, usando um DD, até um CAT funciona, fica bonitinho, ou algum aplicativo que a distribuição provém para gravar a imagem em disco. Booto ele pela primeira vez, ele não precisa escrever bootloader, é fantástico, porque ele já tem cada vendor de hardware diz assim, ó, para essa placa aqui, ele vai buscar a tua imagem do kernel em tal posição. Então ele tem que escrever naquela posição ali, que esse é o bootloader dele. É tipo um acordo de cavaleiros, escreve aí que vai funcionar. Entendeu? Você bootou ela pela primeira vez, você vai ver a maquininha botar. E aí, obviamente, eu recomendo fazer a atualização de pacotes. Porque as distribuições, elas são feitas, no caso do Fedora, são ciclos de 6 meses, entendeu? Então, se você olhar a cadência de releases e as atualizações, passou 2 semanas, basicamente, tudo que tem ali mudou. Ou quase tudo, entende? Correção de bugs e tal. Isso é upstream, isso é bleeding edge. Entendeu? E faço isso aí, eu tenho o quê? A última versão possível, com o último kernel vanilla, sem nenhum tipo de gambiarra funcionando. Aí eu preciso fazer o quê? Quando eu preciso fazer com que máquinas conversem entre si, eu preciso setar endereços para configurar endereços na placa de rede. Eu não vou setar DHCP, podia ter usar o DHCP do meu router. Caso podia plugar, mas eu perco uma porta no meu switchzinho, só que já tem só 5 portinhos. E também eu teria que ter uma configuração do lado do switch para poder, por exemplo,
fazer com que fixar os endereços por MAC address, né? Então vamos fazer as coisas mais simples. Seta o endereço IP estático, você pega uma classezinha C lá, qualquer. Na verdade não precisava, né? Precisava um subnet, um barra, me ajudei, Avelino, um barra 30 aí, e ficava bonitinho. Configura os endereços IP, certo? Seta um hostname, uma boa prática. E aí, geralmente, o que eu faço? Para esse ambiente aí, eu não preciso ter resolução de nomes. ETC hosts, entendeu? Na ordem de lookup, ele é muito melhor, porque senão, para cada tentativa para qualquer operação que eu tiver, se eu estiver utilizando resolução externa, não tem caching, o que vai acontecer? Vai uma fraçãozinha de um segundo ali que ele vai ter que fazer uma checagem externa para o meu servidor de DNS para fazer volta. Então, se ETC hosts, literalmente está tudo em casa. Feito isso, eu tenho conectividade, estou literalmente pingando as placas entre si. Eu preciso instalar 2 pacotes que não vêm como padrão, que é o XFS Progs, que é um pacote que traz uma ferramenta chamada mkfs.xfs. Para quê? Para criar um sistema de arquivos. Lembra que eu falei para vocês que eu precisava formatar meu SSDzinho? Então, e um pacote chamado GlusterFS Server, que na verdade ele vai espalhar isso aí, vai trazer um monte de dependência. No caso do Fedora ali, a lista de arquivos e os comandos que eu preciso. Tá. Feito isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar o sistema de arquivos no disco. Então, basicamente, eu crio uma única partição. Você pode criar tanto partição GPT ou partição ligada. Vai precisar de uma única partição. Só que a única restrição, olha que coisa interessante, é que você precisa criar um sistema de arquivos com o espaço de atributos estendidos do inode, olha que coisa linda, um pouquinho maior que o padrão. O XFS ele utiliza o que é o inode? Quando vocês vão numa loja, vamos fazer o seguinte, vocês vão numa loja, vocês vão uma camiseta legal. Não, vocês vão aqui na lojinha do Fizzly e vocês veem uma camiseta legal. Aí vocês olham assim, quanto é que custa? Onde é que vocês olham isso aí? Na etiqueta. Entendeu? Aquilo ali é basicamente o seguinte, a camisa é o arquivo. E aquela etiqueta ali é um lugar onde a gente armazena metadados. A etiqueta da camisa com tamanho é um lugar para metadados. O inode é uma estrutura que a gente utiliza para armazenar metadados referentes a quem? Aos arquivos. E o Gluster, a mágica do Gluster é feita, o metadado, a informação extra para que você tenha distribuição e tal, é feita numa área para atributos estendidos do inode, certo? E como, por padrão, ele utiliza 256 bytes, que é uma estrutura pequena, dá para gravar um monte de coisa, não é suficiente. Então, ele precisa de um chub inode, inode um pouquinho mais gordinho, certo? Então, ele precisa definir o tamanho do inode um pouquinho maior para poder gravar, para não incorrer em problemas. Então, feito isso, eu criei uma partição, usei direto o disco, iniciei o sistema de arquivos, e aí eu preciso literalmente montar e fazer com que essa montagem seja persistente. Então, etc fstab, né? Como estão ali os comandos abaixo. E aí, gente, a configuração do cluster é mais simples, certo? Bom, eu já instalei o pacote, certo? Os pacotes. Eu já tenho o sistema de arquivos montadinho, eu já tenho as máquinas conversando entre si, inclusive por nomes. Então, eu não estou usando endereço, o IP, estou usando o hostname, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar o serviço do cluster. Iniciar o serviço do cluster é suficiente? Quando você iniciar o serviço, você basicamente está fazendo o quê? Está carregando um binário, fazendo ele rodar como se fosse um processo, um daemon. Vai abrir uma portinha de rede, vai acessar um sistema de arquivos. Nesse caso ainda não, porque a gente não especificou ele ainda, certo? Então, o setup inicial do cluster, ele precisa fazer o quê? Falando a grosso modo, seria uma espécie de lookup para tentar entender quem são os outros componentes do meu cluster, certo? Então, as outras plaquinhas. Então, eu utilizo um comando chamado gluster peer probe e o nome da outra maquininha. Eu preciso fazer isso aí só a partir de uma máquina. Não preciso pegar e fazer isso a partir de várias máquinas. Para quê? Porque no momento que eu faço um peer probe, ela automaticamente assume que são os outros nodes que eu vou usar para fazer a minha configuração. É muito simples. E o pessoal que fez isso aí, assim, chegou ao máximo da simplicidade. Eu acho bonito coisas simples, minimalísticas. Aquilo que a gente estava conversando, né, Guto? Tá. Bom,
E aí é o seguinte, olha só. Eu já tenho o disco montado. Eu botei ali, ó. Eu montei o meu SSD, que eu criei a partiçãozinha dele lá no SDA1, certo? E eu montei ele lá no meu diretório chamado /data /brick1. Isso é um ponto de montagem. É um namespace de file system local. É o namespace do Gluster? Não. Por quê? Porque isso é o namespace do file system local. E o Gluster ele vai acessar algo dentro desse file system local. Então, eu crio um diretório chamado volume 0, eu posso criar vários, né, serializar. E aí, olha só que coisa interessante, olha aquela linhazinha de comando embaixo, vamos tentar dissecá-la. Gluster, volume, create, cara, é linguagem natural isso aí, né? Se você lê, sintaxe, você consegue intuir. Tal. Eu vou criar um volume chamado Linux, certo? Com duas plaquinhas, no caso ali, fazendo uma réplica de quantas cópias? Duas. E embaixo, olha que coisa interessante, eu tenho os namespaces, certo? Então, o namespace é composto de dois componentes, basicamente. Primeiro, hostname. Então, ali eu tenho Node 1, Node 2. Assume-se que eu chamei as minhas plaquinhas lá de Node 1, Node 2, certo? E eu informei elas. Então, se eu quisesse adicionar mais máquinas lá no começo, lá eu disse, tipo, bota mais máquinas, faz outras regras distributed, qualquer outro tipo de regra feito. Feito isso, está pronto? Dá para usar? Pronto está, mas não está acessível. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu já tenho tecnicamente, no momento que eu rodei esse comando, ele vai lá e conversa com os outros nodes, já cria as configurações internamente e já deixa tudo prontinho. Sem ter necessidade de fazer isso aí, todas as máquinas como eu faço com uma configuração de endereçamento, né? Mas olha só que coisa interessante, eu não tenho esse volume funcional. Quer dizer, o meu serviço lá, o daemon, ainda não está... o volume está tecnicamente pronto, montado, acessível, mas, aliás, disponível, mas não está completamente acessível. Então, eu preciso fazer o quê? Start nele. E aí eu dou um start no volume e ele vai subir, vai se tornar disponível para montagem. Quer dizer, se eu estiver fora desse cluster aí, eu quiser utilizar, agora eu consigo. E esse start-stop é interessante por um outro ponto. Imagina que eu preciso fazer qualquer tipo de manutenção, trocar um disco, qualquer coisa. Eu posso parar, entendeu? Gluster volume stop, sem ter que rebootar a máquina, sem ter que fazer... como eu vou dizer? Sem ter que fazer qualquer outro tipo de operação. Então, basicamente o serviço está rodando, eu simplesmente vou habilito ou desabilito. Start, stop, não quero. E como é que eu verifico o funcionamento? Gluster volume info, ele vai te jogar uma lista ali onde basicamente ele vai te dizer, olha, cara, você tem esses nós, certo? Um volume, nesse caso aqui, replicado, a capacidade tanto, coisa assim, bem simples. Certo? No meu caso aqui, eu tenho dois SSDs de 240. E eu estou fazendo um volume replicado. Então, tipo, obviamente, minha capacidade total fica 240. Quer dizer, para todo arquivo que eu gravar de um lado, ele vai se materializar do outro lado. Certo? Mas eu poderia ter um volume distribuído também. Funcionaria de forma similar, todavia, a minha capacidade de armazenamento total seria a soma dos dois. Certo? É possível também fazer, se vocês olharem na documentação, um volume replicado distribuído. Digamos que eu tenha 2 discos em cada lado, então eu distribuo, mas eu também faço uma réplica. Entendeu? Fazendo uma analogia muito simples, me desculpem, sinceramente, seria como o RAID em Linux. RAID de hardware, RAID lá via device mapper, entendeu? É praticamente o mesmo princípio. Seria um RAID 0 e um RAID 1. Entendeu? Bem simplório. Assim. E eu tenho tecnicamente funcionando. Tá, legal. Então, revisando. A gente instalou, configurou seus serviços e deixou tudo bonitinho. Agora, como é que eu acesso? Bom, é o sistema de arquivos remoto. Sistema de arquivos em rede. Então, tecnicamente, numa máquina Linux, que eu já tenho suporte nativo via kernel para NFS e Cifs, eu consigo montar isso aí direto. Mount, -t, NFS, blá, 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 blá. Então, eu consigo fazer acesso a ele normal. Ou então utilizar Cifs, que é o protocolo Windows, certo? Mas olha só, eu posso utilizar o cliente nativo, que é uma coisa interessante. Principalmente porque o cliente nativo, ele entende, quando você conversa do lado do cliente para o lado do servidor Gluster para Gluster, ele entende que o teu servidor ele tem peers, entendeu?
E quando você tem que fazer réplicas, ao invés das réplicas, você gravar num lugar esse Node fazer as réplicas entre ele, como no caso o Ceph faz, né? A replicação se dá no nível dos OSDs. No caso do Gluster, não. Se você está utilizando o cliente nativo Gluster, cara, olha só que interessante. Ele sabe que eu tenho 2 nodes. Então, o que ele faz? Ele sabe que é replicado. Ele já manda para os outros, entendeu? Então, eu acho legal, acho bonito, entendeu? Isso aí. Então, eu preciso basicamente instalar um pacote. Se você utiliza Linux, eu recomendo utilizar o cliente Fuse, tá, o Gluster Fuse. Você monta um sistema de arquivos remoto, quer dizer, uma montagem trivial. E, obviamente, o acesso ao volume. Uma coisa legal de fazer, literalmente, é você abrir 2 terminais com SSH para as máquinas e entrar lá dentro do diretório que a gente chama /data, brick, o nome e o vol 0 e ficar dando roda um watch e um ls. Então, você vai ver, basicamente, no momento que você começar a escrever o arquivo, ele vai aparecer simultaneamente nos dois. Então, as operações de escrita e de coisa, elas já são disparadas em paralelo, certo? E funciona assim. E tanto quando você cria e você remove, vão ser removidos e tal. E outra coisa legal que tem imagina eu vou querer inserir um erro para ver se realmente funciona. Você pode pegar simplesmente baixa o serviço, entendeu? E você vai lá e corrompe o arquivo. Dá um DD em cima do arquivo, com /dev random em cima, ou /dev zero, entendeu? E manda para cima do arquivo e tal, e depois levanta o serviço de novo. No momento que você fizer isso aí, ele vai identificar, por questão dos metadados do arquivo, que a cópia no Node que você acabou de inferir a corrupção foi, como eu vou dizer, ocorreu, e aí ele próprio vai começar parte de vai recuperar o arquivo, né? Healing. Então é bem interessante, certo? O que eu preciso fazer futuramente? Obviamente nunca é suficiente, né? A gente tem esse problema, a gente nunca se contenta. Eu quero adicionar mais nodes para começar a fazer alguns testes interessantes utilizando containers. Por exemplo, essa implementação que foi feita aqui, olha só que interessante. Ela foi feita utilizando pacotes locais e tal, mas eu poderia pegar e rodar o meu cluster como um container e orquestrar ele utilizando o Kubernetes, entendeu? Inclusive fazer umas brincadeiras legais. Dá para fazer muitas coisas legais isso aí, entendeu? Dá para fazer algo similar à hiperconvergência, entendeu? Você ter máquinas virtuais ou containers usando o file system na própria máquina. Então, olha que coisa interessante. A tua latência para te acessar os teus dados, tecnicamente, é menor, porque você está praticamente... O caminho que você faz máximo, na verdade, não é pilha de rede, driver, e mundo externo e volta. Você está fazendo tudo em loopback. Entendeu? Dá para fazer muitas coisas legais. E sempre seguir procurando utilidade, para não olhar para aquilo ali e pensar que foram algumas centenas de dólares que vão estar parados sem uso. Ali tem algumas referências interessantes do hardware utilizado, da placa, de onde eu busquei as informações para utilizar o Fedora, porte de Fedora para ARM, e, obviamente, a documentação do Gluster. É quick start mesmo, cara. Literalmente, 4, 5 comandos você faz funcionar. Certo? Perguntas? Dúvidas? Seguinte, então. Eu não trouxe para fazer uma demonstração aqui por um motivo óbvio. Eu demoraria uns 20 minutos, 30 minutos só para poder ligar aqueles cabos e tudo. Mas amanhã, se vocês estiverem por aí, e se vocês quiserem dar uma olhada como isso funciona, funcionando, a gente vai estar aqui no stand de T-Linux, nos grupos de usuários, na mesinha ali do T-Linux, ali com isso aí montado em cima da mesa, vou mostrar algumas coisas, a gente pode fazer umas brincadeiras e tal, entendeu? Para ver como é que funciona, fazer alguns testes, etc. E isso aí, gurizada. That's all, folks. Obrigado vocês.